Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o Luiz Carlos Souza e hoje nós iremos embarcar numa viagem muito especial que vai nos fazer nos conectar um pouquinho mais com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Vem comigo. Então é isso, meu amigo, minha amiga, mais uma vez sejam bem-vindos, meus irmãos. E hoje nós iremos, como eu disse, viajar em uma parte da história da humanidade que é muito especial. Simplesmente iremos falar sobre a criação deste mundo em que nós vivemos. Antes disso, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe o seu comentário que é muito importante e também o seu joinha. Se possível, mande esse vídeo para alguém que você sabe que vai gostar de assisti-lo. E antes de passarmos ao conteúdo do vídeo de hoje, quero também agradecer os comentários. E quero frisar que vou responder aos comentários que estão no canal e nos próximos vídeos, tá? Tem um comentário lá, inclusive, sobre a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Iremos falar sobre isso em próximos vídeos, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro quero falar para você que nós começamos este curso falando no capítulo 1 sobre a natureza divina de Deus, nosso Pai Eterno. Capítulo 2 nós falamos sobre a nossa família celestial. No capítulo 3 falamos sobre Jesus Cristo, nosso líder e salvador escolhido por nós. No capítulo 4, que foi o anterior, nós falamos sobre o privilégio, o dom e a importância do livre-arbítrio, de nós podemos escolher fazer nossas escolhas de acordo com as nossas opções que nós temos. E naquele capítulo nós falamos sobre o grande conselho nos céus, que houve uma guerra nos céus entre Lúcifer e seus seguidores e Jesus Cristo e seus seguidores. E hoje nós iremos continuar no capítulo 5 um pouco dessa história. Retomando aquele conselho nos céus, onde Deus, o nosso Pai Eterno, ele disse para nós que tinha um plano bem especial para nós. Quando ele explicou o plano para a gente, nós nos rejubilamos de alegria. E isso está em uma escritura em Jó, capítulo 38, versículo 7, que diz o seguinte, lá no Velho Testamento: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Essa escritura aqui é muito especial, muito importante. Se você puder estudar Jó, capítulo 38, vai ser bem especial para você, sem dúvida nenhuma. Mas voltando aqui, nós estávamos ansiosos por essa nova experiência, esta nova etapa da nossa existência. Mas só que a fim de que todas as coisas acontecessem, nós precisávamos deixar a presença de Deus, o nosso Pai Eterno, para podermos receber um corpo mortal aqui na Terra e também passarmos por experiências mortais. Precisávamos de um outro lugar para viver, já que não poderíamos viver ali na presença de Deus para progredir. O que aconteceu? Então ele, o nosso Pai Celestial, ele providenciou uma forma, um meio de que nós pudéssemos receber um corpo físico, um corpo mortal e progredirmos ainda mais. Eu tenho uma pergunta para você. A gente tem que sempre perguntar, né? Se perguntar e perguntar também. Por que vocês acham que nós ficamos felizes ao sabermos do plano de salvação? Isso está nas Escrituras. Nós nos rejubilamos e nos alegramos com o plano de salvação. Por que será? Para a gente pensar sobre isso, se você puder, responda para você mesmo ou para você mesma a sua opinião. Jesus Cristo, ele criou este mundo e tudo o que há nele. Criou também muitos outros mundos. Ele agiu por intermédio do poder do sacerdócio e sob a direção de Deus, o nosso Pai Celestial. Deus, o Pai, disse: e mundos incontáveis criei, e criei-os por meio do Filho, o qual é o meu unigênito. Isso você vai encontrar no livro de Moisés, capítulo 1, versículo 33. Já em Doutrina e Convênios, seção 76, versículo 24, nós lemos que por ele e por meio dele e dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Essa escritura é uma revelação
Joseph Smith e Sidney Hildon a respeito da criação do mundo, onde eles viram que Jesus Cristo era quem criava os mundos, os que ele já criou e o que ele ainda irá criar. A Terra e tudo o que existe aqui, primeiro foram criadas espiritualmente, antes de serem criadas fisicamente. Isso está no livro de Moisés, capítulo 3, versículo 5. E toda planta do campo antes de estar na terra, e toda erva do campo antes de brotar, pois eu, Senhor Deus, criei todas as coisas das quais falei espiritualmente, antes que elas existissem fisicamente na face da terra. Pois eu, o Senhor Deus, não fizera chover sobre a face da terra, e eu, Senhor Deus, havia criado todos os filhos dos homens, e ainda não havia homem para lavrar a terra. Ele continua o versículo 5. Mas o básico aqui é a gente entender que tudo foi criado primeiro espiritualmente, para depois fisicamente. Inclusive, tem um pensamento, que eu não vou recordar quem trouxe esse pensamento, mas que fala o seguinte: esses grandes inventores, por exemplo, alguém que inventou a internet, antes espiritualmente havia sido criado. Quem criou o telefone, quem criou os aviões, quem criou os computadores, quem criou a energia elétrica, tudo já tinha sido criado espiritualmente, e Deus deu a inspiração para que homens aqui na Terra, através de inspiração, conseguissem criá-los fisicamente também. Esta é uma grande realidade. Sob a direção do Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo formou e organizou a terra, separou a luz das trevas para fazer o dia e a noite. Formou o sol, a lua e as estrelas, dividiu as águas, separando-as da terra seca, formando mares, rios e lagos, e fez a terra bela e produtiva. Fez a grama, as árvores, flores e outras plantas de todas as espécies. Essas plantas continham sementes das quais novas plantas seriam geradas. Depois ele criou os animais, os peixes, o gado, os insetos e pássaros de todas as espécies. Esses animais tinham a capacidade de reproduzir sua própria espécie. A terra ficou então preparada para a maior de todas as criações de Deus, a humanidade. Nosso espírito receberia um corpo de carne e osso, de carne e sangue, para viver na terra. E eu, Deus, disse ao meu unigênito, que estava comigo desde o princípio: façamos o homem à nossa imagem, segundo nossa semelhança. E assim foi. Você vai poder ver isso em Moisés, capítulo 2, versículo 26. Já em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, no Velho Testamento: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então nós fomos criados à imagem de Deus e de Jesus Cristo. Tanto nós, homens, como nós, mulheres, fomos criados à sua imagem. Ao terminar a sua criação, ou as suas criações, o Senhor agradou-se do que havia feito e reconheceu que sua obra era boa e descansou por algum tempo. Nós sabemos que o Senhor, Deus e Jesus Cristo descansaram no 7º dia. Algo que eu gostaria de compartilhar com você hoje é que as criações de Deus, elas evidenciam, mostram claramente o grande amor que Deus tem por nós. Por que isso? Nós vivemos agora neste belo mundo. Pense no sol, que nos dá luz e calor. Pense na chuva, que faz com que as plantas cresçam e deixa o ar limpo, mais limpo. Pensem em como é bom ouvir um pássaro cantar ou um amigo sorrir. Pensem em como o nosso corpo é maravilhoso. Quando consideramos todas essas criações, começamos a compreender como Jesus Cristo e o Pai Celestial são sábios, amorosos e como é grande o seu poder. Eles demonstraram muito amor por nós, atendendo a todas as nossas necessidades. Olha só, quando a gente para pensar um pouco, quando você conversa com alguém
que diz para você que é ateu, que é ateia, que não acredita em Deus, qual a primeira reação que nós temos? Mas, puxa, como alguém pode não acreditar em Deus se ele está vendo todo o resultado dessa criação, essa maravilha de natureza, tudo na sua mais perfeita ordem? Aí, claro, vem um cientista e fala, tudo isso aconteceu depois de uma explosão do Big Bang. E tem pessoas que, assim, preferem acreditar nesta explicação. É um direito, o livre-arbítrio. Ninguém deve ser obrigado a acreditar na criação de Deus. Mas é o primeiro ponto, é isso onde eu quero chegar, que nos faz repensar a existência de Deus ou não. É quando a gente vê as maravilhas da sua criação. Quando a gente consegue ver os mares, os rios, os oceanos, as montanhas. A gente consegue ver as árvores de todas as espécies, as aves de todas as espécies. E a vida marinha, como você conseguiria explicar tanta perfeição nesta criação? Como você consegue explicar a criação perfeita do nosso corpo, né? Quando a gente tem no nosso corpo 2 braços, 2 pernas, para a gente ser autossuficientes, né? Para sobrevivermos. Então, o que eu posso falar para você, e até pergunto para você, o que te faz ver na criação de Deus que você põe o olho e fala, não, Deus existe mesmo. Tenho certeza que você tem algo. Eu, por exemplo, quando a gente observa as estrelas, né, a vida espacial, a vida estrelar, a gente não tem dúvidas da existência de Deus, da criação dele. Quando eu vejo, sim, as pessoas se ajudando umas às outras, isso para mim é a presença de Deus também, demonstrando seu amor e caridade com as pessoas. E temos diversos sinais de que Deus existe, de que é o nosso Pai e de que Jesus Cristo, através do poder do sacerdócio e sob a direção do Pai, criou tudo isso que nós vivemos hoje. Por isso, Jesus ele é conhecido também como o Criador. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor e o nosso Criador. E nós podemos ver um pouco sobre isso na seguinte escritura. Olha só esta escritura que está em João, capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele começa a falar sobre João, mas no início ele está falando sobre Jesus Cristo, que por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso Jesus ele é o nosso Salvador e o nosso Criador fisicamente das coisas que nós vivemos hoje. E para finalizarmos a lição de hoje, nós também precisamos entender que a vida vegetal e também a vida animal foram feitos para que tivéssemos alegria. O Senhor disse, sim, todas as coisas que provêm da terra em sua estação são feitas para o benefício e uso do homem, tanto para agradar aos olhos como para alegrar o coração. Sim, para servir de alimento e para vestuário, para o paladar e o olfato, para fortalecer o corpo e avivar a alma. Nós podemos ver isso em Doutrina e Convênios 59, 18 e 19. Apesar de serem muitas as criações de Deus, ele conhece e ama todas elas. Ele disse, todas as coisas são inumeráveis para mim, pois são minhas e eu conheço-as. Moisés 1, 35. Como eu perguntei lá no início, agora há pouco, volto a perguntar para você, quais são algumas das criações de Deus que você mais aprecia? Fala aqui pra gente nos comentários. Nós vamos ficar por aqui, mas antes eu quero comentar algo com você antes de finalizarmos sobre a criação. Olha, eu tenho alguns amigos e dentre esses amigos, um casal de amigos que tem 3 filhas. Eu tenho outros amigos, outros conhecidos, pessoas que a gente conhece. Não é o caso desses amigos, do casal de amigos, mas alguns casais, eles pensam da seguinte forma, tive uma filha, vamos tentar agora um filho. Aí vem outra filha. Aí vamos tentar um filho, vem outra filha. São 3 filhos. No caso desse casal tem 3 filhas. E assim as pessoas às vezes têm 4 filhas ou 4 filhos homens e vão tentando até ter uma filha mulher ou vice-versa, né?
O que eu estava pensando sobre isso e peço a sua reflexão. Muitas vezes Deus ele nos dá algo que é muito bom, é maravilhoso, é perfeito. Mas ainda assim a gente quer algo diferente, mesmo que não seja tão perfeito, mesmo que não seja tão bom, tão agradável. Se também pensa assim, às vezes a gente quer algo só porque a gente não tem, a gente quer aquilo. Às vezes Deus ele nos dá algo que é insuperável. A gente quer alguma coisa menos que isso. E isso tem muito a ver com a criação de Deus. O Senhor ele nos deu tudo para o nosso benefício e nosso proveito. Tudo o que nós precisamos está aqui. Nós podemos plantar, colher, pescar. Nós temos muita coisa que Deus nos deu de graça para que nós pudéssemos multiplicar e encher a terra. E a minha questão era essa que eu estava pensando hoje. Se Deus tivesse me dado, por exemplo, 3 filhos, eu ia querer uma filha? O Senhor me deu 2 filhas e um filho. Mas se Ele tivesse me dado 3 filhas, eu iria querer desesperadamente um filho? Deus ele sabe o que a gente precisa, né? Ele sabe muito mais do que a gente. Ele sabe do nosso desejo, é claro. Ele sabe das nossos sonhos, nossas vontades. Mas Ele conhece muito melhor o nosso caminho do que nós mesmos. Não tenha dúvida disso. E eu finalizo esse vídeo convidando você a se aproximar mais de Deus através da oração, através do estudo das Escrituras e da frequência à igreja. Eu deixo esse vídeo aqui e o meu testemunho para vocês de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Criador. Eu não tenho dúvida disso. Até o próximo vídeo. Vem sempre com a gente. Conectados e conectadas. Conexão espiritualsud@gmail.com é o nosso contato, ou WhatsApp 839-9932-2833. Aquele abraço, saudações, até o próximo vídeo. Na próxima aula nós iremos falar sobre o capítulo 6, a queda de Adão e Eva. Muito interessante esta aula. Tchau, tchau.